Salve, salve, enxadristas da Escola de Futuros Mestres em Xadrez. Eu sou o MF Andrei Neves e vamos para a nossa aula de hoje com o tema de partida de mestre. Teremos a partida jogada entre Capablanca, de brancas, contra Steiner, de pretas, jogada em 1933. Uma partida do ex-campeão mundial, um dos maiores gênios da história do xadrez, o cubano José Raul Capablanca, que jogou E4, começou com a abertura de peão de rei, as pretas jogaram E5, uma das defesas mais populares, contra o peão de rei das brancas, cavalo F3, um lance muito bom, desenvolvendo o cavalo e atacando o peão. As pretas também desenvolvem seu cavalo defendendo o peão de E5. Aqui as brancas têm várias possibilidades em termos de abertura, não é? Pode jogar, por exemplo, a abertura Ruy Lopes, conhecida também como abertura espanhola. Podem optar por bispo C4 e depois de bispo C5 nós temos também a famosa abertura italiana. Temos também aqui a abertura escocesa, em que as brancas jogam D4, já atacando diretamente o centro das pretas. E tem também uma variante aqui, menos jogada, mas que faz parte da teoria de aberturas, que é a abertura Punziani, em que as brancas jogam C3. Voltemos aqui à posição da partida. Capablanca escolheu jogar cavalo C3, desenvolvendo seu cavalo. As pretas jogaram o cavalo F6 e aqui nós temos a abertura dos 4 cavalos, tá? Aqui as brancas seguiram desenvolvendo bispo B5, pressionando o cavalo, e as pretas igualmente jogaram bispo B4. Nessa posição, os jogadores resolveram efetuar o roque, que é também um lance de desenvolvimento que protege o rei e melhora a posição da torre. E agora as brancas, Capablanca, jogou D3. Vejam que neste momento surgiu uma ameaça concreta. Você já deve ter percebido que as brancas, ao jogarem D3, elas defenderam com o seu peão o peão de E4, né? Então agora elas estão preparadas para capturar o cavalo e depois capturar o peão de E5 com o cavalo de F3. Por isso as pretas jogaram D6, também defendendo solidamente o seu peão de E5. Segue aqui o desenvolvimento e as brancas jogam um lance muito bom, que é bispo G5, cravando o cavalo. E agora as brancas têm uma ameaça muito clara, é jogar cavalo D5. Por quê? Porque ao jogar cavalo D5, peço que vocês calculem rapidamente, pode até parar o vídeo, né? Vocês vão ver, e até peço que me respondam, as brancas estão ameaçando jogar cavalo D5, né? A vez é das pretas, claro, mas digamos que a vez fosse das brancas, as brancas jogariam cavalo D5. Então, qual seria, depois de cavalo D5, a ameaça das brancas? Tá? Conseguiram já perceber? A ameaça principal, depois que o branco jogasse o cavalo D5, era tomar o cavalo de C6 com o bispo e depois ganhar o bispo das pretas de B4, né? As pretas poderiam, claro, salvar o seu bispo, mas aí existe a possibilidade das brancas jogar cavalo, tomar cavalo em F6, G toma F6 e bispo H6, o roque estaria bastante enfraquecido das pretas. Então essa é a ideia. E claro, o jogador das pretas não deve permitir o cavalo D5. Então Steiner jogou bispo captura C3, as brancas tomaram aqui, houve uma troca, né? Em que agora as brancas possuem o par de bispos, mas o par de bispos no meio-jogo nem sempre é uma vantagem, né?
E no final também não, mas no final é mais frequente ser uma vantagem. No meio jogo depende também da posição, claro, como um todo, né? E por outro lado, as brancas ficaram com peões dobrados na coluna C, mas isso não é um problema sério para as brancas. Nem também o peão de A isolado, que poderia ser explorado num final, né? Um pouco mais distante. Também não chega a ser um problema, tá? Então a posição, essa troca mantém o jogo mais ou menos equilibrado. E aqui as pretas resolveram jogar cavalo E7. Um lance, digamos, bastante interessante, porque as pretas querem trazer esse cavalo, né, que em C6 não fazia muita coisa, para a ala do rei, né? Então a ideia das pretas é depois jogar cavalo G6, certo? E depois o H6, expulsando o bispo das brancas. Isso permite, de qualquer modo, que as brancas possam já capturar o cavalo e enfraquecer o roque das pretas. O importante aqui é saber se as pretas conseguem, né, defender o seu roque, ou se as brancas conseguem mobilizar rapidamente, né, suas peças para um ataque. Então, o lance natural aqui é cavalo H4, porque é um lance típico desse tipo de estrutura, porque já abre a diagonal para a dama passar para o ataque, né, contra o rei preto, e também permite que as brancas possam jogar o peão branco em F4 para abrir a coluna F, dando o jogo, né, muito ativo para a sua torre de F1. Então, uma possibilidade aqui seria as pretas jogarem o cavalo em G6, não é? Aqui fica claro que se cavalo toma, as pretas devem tomar até de H. Tá? Depois tem rei G7, e o rei preto está bastante seguro com essa estrutura de peões, apesar dos peões dobrados, né? Então aqui estaria bem tranquilo para as pretas, tá? Depois de cavalo G6, poderia seguir cavalo F5, que é melhor do que cavalo tomar cavalo, né? E essa posição, ela parece um pouco feia para as pretas, né? Devido ao enfraquecimento da estrutura de peões, que protege o rei preto, mas não é muito fácil as brancas atacar. Além disso, veja que o cavalo em G6 controla a casa F4, né? Então o F4 das brancas, para ativar a torre, já levaria a sacrificar um peão, né? Bem, poderia seguir D5, que é uma forma muito interessante de você combater um ataque do adversário contra-atacando no centro. Então D5 é um lance temático. Dama H5, claro, né? As brancas querem passar sua peça mais forte para o ataque. Poderia seguir C6, atacando o bispo A4. Peão toma. E esse cavalo está muito forte. Bispo toma cavalo. É um lance bastante lógico, dama toma, né? A dama fica bem nessa casa, pressionando inclusive F6. Mas ela está sozinha no ataque. Sozinha ela não vai conseguir realmente um ataque bem sucedido, né? Que as pretas poderiam jogar até um A5. Vejam que as pretas estão com aquela famosa armadilha, né, da Arca de Noé para prender o bispo. Então, se as brancas não tomarem uma providência, elas perdem um bispo. Então, é importante tirar o bispo. A4 tem essa casa, né? E poderíamos parar aqui a análise com dama E7. Essa é uma posição em que, claro, há um desequilíbrio, né? Mas a posição preta é sólida em relação à questão do rei, das pretas. E é mais ou menos equilibrada essa posição. Inclusive, no final também há desequilíbrio, se houver trocas de peças aí, porque a estrutura de peões, inclusive do branco, né, agora está mais enfraquecida, com peões dobrados e isolados. O bispo branco está muito bem colocado.
mas as brancas têm dificuldade de trazer mais peças para o ataque, né? F4 está controlado pelo cavalo e pelo peão de E5, né? Talvez por isso o Capablanca não quis jogar bispo toma cavalo, que seria um lance natural, mas ele deve ter percebido que as pretas conseguiriam, né, defender sua posição. Então ele preferiu jogar cavalo H4, que é aquela ideia de permitir, né, que depois o branco jogue F4 para ativar a torre de F1. E as pretas aqui jogaram C6. É um lance inteiramente possível. Havia outras opções, né, como D5, como cavalo G6. Bispo C4. E agora, nessa posição, é que as pretas vão cometer um erro. Porque as pretas poderiam, por exemplo, jogar D5, né? Já contra-atacando do centro. Bispo B3 seria o lance mais natural. Aqui. E claro que se peão toma, o branco pode jogar bispo toma cavalo, peão toma. E segue uma posição bem desequilibrada, mas com um certo equilíbrio, né? Dinâmico, né? E depois de bispo C4 também, as pretas poderiam ter jogado cavalo G6. E aqui é interessante, porque cavalo toma, H toma, né? E claro, as brancas vão manter ali o bispo em G5, porque as pretas agora não tem mais H6, né? Seria talvez um pouco melhor brancas. Mas D5 levaria a um jogo mais ou menos equilibrado. Porém, as pretas cometeram um grave erro, que é bispo E6. E aqui as pretas já estão perdidas, forçosamente, e o Capablanca vai jogar com uma precisão impressionante, né? O que faz jus ao seu, digamos, apelido, né? Que até é uma homenagem, né? Uma máquina de jogar xadrez, como o Capablanca chegou a ser conhecido. Então, aqui as brancas jogaram bispo tomar cavalo, que é muito forte agora. Se as pretas quisessem complicar jogando bispo C4, já seria um grave erro, né? Porque teria dama G4. E depois de G6, cavalo F5 ganha material, né? Está ameaçando mate. Então aqui as pretas estão perdidas. Então aqui o melhor é realmente tomar. G toma F6. Bispo toma bispo, né? Peão toma. E essa troca ela é feita porque dama G4 agora é muito forte, né? Ao atacar o rei e o peão de E6, as brancas ameaçam ganhar um peão ou obrigar, como foi o que aconteceu na partida, o rei das pretas ficar numa posição muito, muito perigosa na coluna F. E agora segue o natural F4, abrindo a coluna F, justamente na coluna que o rei preto está, né? Então o ataque é muito forte. Cavalo G6 seria uma alternativa, mas aqui as brancas teriam F5, né? Que é um lance muito bom, cavalo toma, dama toma. E num final de peças pesadas aqui, sem dúvida alguma, vai decidir, né, a posição, a segurança dos reis. E o rei branco, enquanto está muito seguro, o rei das pretas está muito, muito enfraquecido, né? Então, depois de F4, as pretas jogaram torre G8, atacando a dama. Dama H5 cheque, atacando o rei e também o peão de H7. Rei G7, peão toma. Evidentemente que se tomar de peão de F, tem torre F7, rei H8, você pode escolher dar mate de torre ou de dama, né? Muito bem, então por isso as pretas tomaram D toma E5. Que aqui eu quero que vocês pausem o vídeo e tentem encontrar o melhor lance, a melhor sequência para as brancas, tá? Se for possível calcular com bastante profundidade, com mais tempo, né, seria muito interessante, né?
mas é preciso identificar assim, qual é a melhor maneira para as brancas continuar o ataque. Bem, espero que vocês tenham pausado o vídeo, analisado e encontrado a sequência ganhadora ou a ideia, né, do primeiro lance desta sequência fantástica que o Capablanca fez. Então, o lance é um sacrifício de torre pelo peão. Torre captura F6, exclama duas, um lance brilhante, né? A ideia é eliminar esse peão, que ainda ajudava um pouco a proteger o rei, mas principalmente abrir a coluna F e trazer a outra torre para o ataque com ganho de tempo. Então, depois de rei toma F6, claro, as brancas jogaram torre F1, e evidentemente, se rei G7, tem aquele mate novamente que nós já vimos. Então, depois de torre F1, as pretas têm que jogar cavalo F5. Peão tomar cavalo é um lance inteiramente possível e também ganhador, mas o Capablanca preferiu jogar cavalo, tomar cavalo, peão tomar cavalo e torre toma. Rei E7. Veja que as brancas têm uma torre a menos, mas o ataque é muito forte, né? Porque dama e torre estão muito bem colocadas para o ataque. As peças pretas pouco podem fazer para ajudar a defesa e o rei preto está numa posição realmente muito, muito difícil. Então, o Capablanca jogou com muita precisão. É necessário jogar com precisão, porque um erro pode levar à derrota das brancas, né? Já que tem uma torre a menos. Então, dama F7 é o lance preciso, forçando as pretas a jogarem rei D6. Torre F6 cheque, novamente, obrigando as pretas a jogar um lance forçado. Claro, ainda tinha uma alternativa, seria dama toma torre, mas nesse caso as pretas escapariam, né, de um ataque direto de mate, mas esse final é completamente ganho para as brancas, porque elas têm dama e 3 peões em troca de 2 torres, é uma vantagem decisiva para o final, né? Então, por isso, o Steiner jogou rei C5. E agora eu gostaria que vocês pausassem o vídeo e tentassem encontrar o melhor lance para as brancas, continuar este ataque. Bem, espero que vocês tenham analisado e encontrado que o lance mais forte e ganhador é dama toma B7. Esse lance é muito forte porque ele está ameaçando 3 mates diferentes, 3 mates e um diferentes, né? Dama B4 mate, dama captura C6 mate, torre captura C6 mate. E o único lance aí para defender esses 3 mates ao mesmo tempo é dama B6. Ainda que esse lance não salve a partida, porque Capablanca seguiu com torre toma C6, que é o melhor lance da posição. As pretas deveriam ter jogado rei B5, que é um cheque a descoberto, é um movimento de rei que dá cheque. Mas perderiam igualmente depois de torre toma dama, peão toma torre, dama D5, rei A6, dama E5. Isso, dama E5, né? E esse final está completamente ganho, com essa grande vantagem de peões, né? E facilmente o branco ganha esse final. Na partida, as pretas preferiram, digamos, levar mate, uma homenagem até o seu adversário. Dama C6 e dama B4 mate, fechando uma partida excelente de José Raul Capablanca. Uma partida bastante instrutiva, que mostrou a força de um ataque, né, bem conduzido, aproveitando, explorando, né, um erro das pretas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.